Olá pessoal, boa noite. Tema de vídeo, eu vou gravar para vocês sobre as crianças, né? Caso de vocês que têm filhos, os filhos assim, mais ou menos, vocês estão de férias, leva a criançada lá pra brincar, gente, lá no Parque Ibirapuera, tá? Esse tempo de chuva e, né? Tema de vídeo, a gente vai gravar sobre a gente vai falar sobre a criança. As mães têm crianças de a idade de vocês, que tem criança de 6, 7, 8 anos, que tem brigado com vocês, né? Tem muitas mães que batem nos filhos, né? Por presente disso. Porque tem muitas crianças que faz xixi na roupa, que faz xixi na própria cama mesmo. Por que a criança faz isso? Porque eu já vi criança. Tem muita criança. Gente, criança é normal, né? Criança é normal. Que nem um adulto de 14, de 15, 16 anos é normal. Faz xixi na roupa, faz xixi na cama, né? E tem muitas coisas que acontecem. Eu tô gravando um vídeo aqui. Pode fazer uma pergunta aí na mestragem que eu vou dar responder aqui pelo vídeo aqui, né? Que tem muita gente perguntando. Eu já gravei isso daí de vídeo, né? Se me engano. Legal que já acontece em São Paulo. Vocês que moram em São Paulo, vocês que moram em Brasília. Uma criança madurece. Gente, criança é normal. Criança, ele faz xixi. Criança faz xixi na roupa. Criança faz cocô na roupa. Criança faz xixi na cama. Criança começa a, né? Eu já vi muita pessoa. Eu já vi muitas mães batendo em criança, machucando criança. Gente, isso aí é normal. Não esteja fazendo isso aí é normal. E a primeira pergunta é isso, né? E na segunda parte, né? No canal Eric Gustavo, né? Eu me pedi pra falar a história de vocês sobre o trem da CPTM, da das linhas, né, da CPTM, né? Como a linha 1 azul, linha 2 verde, linha 3 não, metrô, né? Como a linha 1 azul. Sim, a linha 1 azul foi propriamente. Eu tenho os trens da linha 1 azul, metrô da linha 1 azul, foi restrição, né? E eu já gravei lá na Praça da Sé, né? Mostrando aquela matéria lá na Praça da Sé. E né, eu mostrei o vídeo pra você lá na Praça da Sé, né? Gente, fui ligado, eu passei 3 vídeos, tá? Passei 3 vídeos. Porque no domingo não saiu, esses 2 vídeos no domingo não saiu porque eu tava cansado, né? Eu não postei nada no domingo, ontem não postei nada no YouTube, daí vai sair 3 vídeos, né? Vocês que têm filho, na parte de 8, né? De 8 e 9 anos, gente, oferece brinca pro seu filho, brinca pra você quer fazer xixi. Gente, se a criança não quer fazer xixi, você leva a criança correndo pro banheiro. Porque a criança não sabe ainda, entendeu? E leva a criança lá no banheiro. Se a criança não quer fazer xixi, porque criança aí fica segurando, né? Fica segurando o xixi. E tem criança que não fica com nada querendo usar banheiro, né? Fica segurando
xixi, né? E eu já vi muitas crianças que fazem xixi, eu já vi na vida da base, né? E a mãe não liga, né? E falar disso, tem criança que gosta de fazer xixi na roupa, gosta de fazer xixi no chão, né? Tem muitas vezes, eu já vi uma vez lá na estação do trem da CPTM, não sei se foi na estação do trem, foi na estação do trem da CPTM, né? E eu sempre ajudei o menino, né? Porque o menino tava se fraudado, o menino tinha uns 7, 8 anos, na verdade. Só que ele é especial, entendeu? Ele não sabe fazer xixi no banheiro, ele não sabe usar banheiro, né? Na verdade. Ele é especial, acho que ele, na verdade, ele não tinha nem família, né? Não tinha nem família, ele tava se perdido na rua. Na verdade, não tem nem família, nem mãe, nem pai, nem filho, né? Não tem nem mãe, pai, nem vó, nem avô, nem irmão, né? Na verdade. Não sei se a avó dele abandonou ele, não sei, né? Na parte, não sei se eu vou explicar. Não sei se explicar, né? E na mãe e o pai, né? Tava sem mãe e pai, né? E essas coisas que acontecem, né? E semana retrasada, eu tava na estação, né? Eu tava na estação e eu vi um menino todo mijado, todo cagado, todo melado, né? Eu tenho atenção pra ele, né? Aí, até agora todo mundo tá ajudando ele, né? Tá ajudando ele, não tá fazendo mal pra ele, tá ajudando ele, né? Ele tá comendo direitinho, tá se alimentando, não tá aquele mau gosto que o menino faz, entendeu? As mães, olha só, as mães não olham pro filho, não tá atenção pro filho, porque o filho fica chamando a mãe toda hora. Gente, quando os filhos de vocês chama, não fica assim, eu vou dar atenção com o cara do bar, eu vou dar atenção, não vou dar atenção nenhum pros filhos. Gente, então, tem que dar atenção pro filho de vocês, porque alguns filhos, é por causa dos filhos, os filhos de vocês, sentem muita dor, né? A dor. Dor de barriga, não é dor de barriga, é todo o corpo dele, né? A dor de todo o corpo dele. E a dor começa de repente, entendeu, gente? Não é brigar com o filho, você se machucou, não sei o que. Gente, a dor começa de repente no corpo, né? A dor começa de repente no corpo. E você tem que estar atenção os filhos, porque às vezes o filho começa de repente, do nada. A dor começa de repente do nada, né? Eu já vi a mãe fazendo isso, eu já vi. Preparar, eu já vi, né? Eu gosto de crianças, se eu vejo criança estar na situação ali, com a mãe e o pai batendo em criança, e a mãe batendo em criança, querendo matar a criança, eu já sofro, entendeu? Eu já sofro. Eu já fico bravo, fico nervoso, porque assim, eu já vi mãe matando criança, já vi pai matando criança, já vi madrasta judiando da criança. Você já viu um vídeo no Facebook? Mãe, né? Não sei se é a mãe é madrasta, se é a mãe é madrasta, não sei se é a mãe é madrasta ou a tia, né? Tirando as calças na frente da criança, né? Fazendo xixi na boca da criança, né? Pra criança beber xixi dele.
né? Aí depois a mãe fica rindo indenizada, né? E ficar fazendo cocô na cara da criança. Gente, criança não sem passo, né? Eu já vi um monte de vezes criança abandonada assim. E quando a criança passa mal, pega a criança e leva pro hospital, gente. Tá? E não fica aí dando de cara de bebida não. Tá? Não, sempre que criança. Dá atenção pra criança, gente. Não fica lá no bar não. Dá atenção pra criança. Se a criança tem atenção, dá atenção pra eles. Entendeu? Dá atenção pra eles. Porque que você. Seu filho deixa dó de você, né? Você deixa dó do seu filho, né? Porque a mãe bate nele, porque o filho fez xixi na... Gente, criança é normal, né? Criança é normal. Mas mãe e pai não pode bater criança, porque criança é normal. Ah, você fez xixi, você fez cocô. Gente, toda criança é normal, toda criança é normal, né? Toda criança é normal. Entendeu? Toda criança é normal. Eu já vi um menino lá dentro da estação, né, fazendo xixi na roupa, né? Eu já vi. Toda criança é normal. Você imaginar, mãe, pai, tio, tia, o bebê tá tô usando fralda. Gente, quando for assim, não deixa a fralda cheio não, tá? Porque pode vazar. Vê que a fralda tá cheia, gente, vai lá trocar seu filho. Não fica aí conversando não, porque a fralda começa a vazar rapidamente. Não fica falando. Não fica falando, a fralda do meu filho não encheu ainda, gente. Dá pra ver tantinho o xixi da fralda, entendeu? Dá pra ver tantinho o xixi da fralda. Né? Eu já percebi. Tem várias mães que não troca, né? Ficar com dois dias fralda, xixi. Às vezes a criança, gente, ele fica assim irritado, tá chorando, né? Chorando. E a mãe, tem vezes as mães mandam a criança calar a boca. Gente, não adianta mandar a criança calar a boca. Porque se tiver uma criança chorando ali, tem que saber que o filho quer ser trocado, né? Eles querem saber que o filho ser trocado, né? Já pode, né? E o vídeo, e ela vai brincar, tá? Uma alerta, beleza? Na terceira parte, né? Na terceira. Uma alerta pra vocês também, né? Crianças de 4, 5, 6 anos, 7 anos, criança tem que ficar na cadeirinha, né? Criança tem que ficar na cadeirinha. Adolescente de 13 a 14 anos, você que é adolescente, você tem saída, e rapaz, tem que colocar o cinto, né? Que não tem aquele banquinho, né? Aquele banquinho do carro. Criança de 12, de 11, de 12, 13, quase virando 14. Sim, gente, criança tem que ficar na cadeirinha, tá? Vocês que têm essa idade de vocês têm que ficar na cadeirinha. Por quê? Criança tem que ficar na cadeirinha. Os pais de vocês não tomar uma multa, né? O pai ou a mãe que dirige carro não tomar uma multa, né? E seu pai e a mãe pode perder a carteira, né? E o pai e a mãe não poderia levar você na escola, né? Vocês que não gostam de andar de perua, né? E que gostam que o pai e a mãe levam pra escola, o irmão, né? Da parte das coisas, né? E
né? Essa parte, criança que gosta de animar, né? Eu vou né, eu vou falar aqui. Né? E que nessa parte já falei, né? Na quarta coisa, né? Na vida de vocês, né? Eu vou falar na vida de vocês, na vida de todo mundo, né? Ô Luan, faz uma pergunta aí. Quando a gente se conheceu, quando a gente conheceu você na escola. Faz uma pergunta aí que eu tô gravando vídeo aqui no canal. Tá? Como a gente. Gente, esse menino que eu acabei de falar, eu conheci ele no Santa Maru 1, né? Ele fazia xixi na rua. Eu conheci ele no Santa Maru 1, né? Ele é gente boa, né? Ele ajudou em mim. E agora tá com 20 anos, né? 19, acho que é 19, né? Da paz das coisas. E aí, Luan, faz uma pergunta aí pra mim, por favor. Né? Eu tô brincando vocês, né? E aí, meu parceiro, beleza? Né? E a gente tá fazendo. Gente, eu botei no story, status, né? Status. E aqui em casa tava sem energia, né? E os 5 minutos ficou sem energia, né? 5 minutos voltou. Tava descendo aqui, ó. Aí eu parei com isso aqui, mano. Isso aqui é pra não roubar, fi. Cê é louco, mano. Né? E vou explicar os pessoal aqui. Olá pessoal, boa noite pra vocês também. Gente, tá o tema de vídeo aí, tô gravando um vídeo aqui pra postar no canal, tá? Eu vou postar três vídeos que eu gravei sábado, sábado, no Natalino. E falei com vocês ontem, no sábado, que eu ia postar o vídeo no canal, eu não postei, tá? Pra postar 3 vídeos no canal, tá? Dá uma pergunta aí pra mim, por favor. Né? E não postei nada, entendeu? No sábado, no domingo. No domingo não postei nada. Né? No domingo eu cheguei em casa cansado. Não, no domingo eu fiz limpeza geral com a minha mãe. Né? Eu fiz limpeza geral aqui em casa com a minha mãe. E minha mãe, né, na sexta-feira, eu não gravei nada pra você na sexta-feira, porque na sexta-feira eu tava cansado. Eu falei pra vocês que ia gravar o vídeo, mas eu não gravei nada. Porque na sexta-feira eu tava cansado. Não postei nada, não gravei nada, sabe? Queria mostrar tudo aqui. Não gravei nada, né? Eu fiz o vídeo ao vivo no Face, né? Ao vivo no Face. Na sexta-feira eu vim fazer uma limpeza geral. E aí, João, beleza? Tá a ideia de vídeo aí que eu vou gravar. Tô gravando aqui, não vai postar no meu canal hoje, né? Matheus, beleza? De boa? Aí sim, eu vi seu vídeo, hein? João dentro do busão. Legal, Matheus, legal, da hora. Tá o tema de vídeo aí que eu tô gravando aqui agora. Já aproveita que a câmera tá ligada, tô gravando vídeo aqui agora. Legal, da hora, legal.
como a gente se conheceu na UAT. Eu vou apresentar eu vou falar seu nome aqui, né? Quando a gente se conheceu na UAT, quando a gente se apresentou na UAT. Gente, esse meu amigo que eu tô falando, eu conheci ele na UAT. Eu conheci ele na UAT em 2016, né? 2016 eu conheci ele, né? 2016 eu conheci ele. E vai fazer o ano que vem vai fazer 4 anos. Melhor amigo de verdade, né? Não é amigo de que usa esse negócio não, e ele é especial, né? Eu vou mostrar uma foto dele aqui pra vocês, tá? Ele aqui, ele é gente boa, né? Eu conheci ele na UAT, né? Ele tem 19 anos, o nome dele é João Vitor. Eu coloquei meu irmão porque assim, ele é meu irmão de sangue também, né? Porque é meu irmão de... Ele é meu amigo, eu ajudo ele não sabe escrever, ele não sabe ler, entendeu? Ele é especial também. Até hoje ele tá trabalhando, né? Até hoje ele tá trabalhando, né? E quando eu conheci ele na UAT, ele ficava com a cara fechada. Daí eu apresentei meu nome pra ele. Aí um pouco mais pra frente eu comecei a pegar amizade com ele, né? Peguei amizade com ele, aí nós conversamos, separamos. Aí da verdade eu conheci a mãe dele, não, o pai dele. Aí depois mais pra frente eu fui no Campo Limpo, né? Conheci a mãe dele, né? Da verdade é a minha mãe também, né? Da verdade é nossa mãe, né? Ele tem nossa mãe, né? Ele de vez em quando ela manda mensagem pra mim, perguntando se tá tudo bem comigo, fazendo que a gente se fala, as bases a gente se comunica, né? Eu na verdade, da mãe dele é minha família também, né? Eu conheço o pai dele brinca com a gente. Quando a gente se brinca, eu brinco, né? Eu brinco com a mãe dele, eu brinco com o pai dele, né? Às vezes o pai dele. Às vezes o pai dele. Às vezes o pai dele não conhece, a gente se fala, a gente se brinca, né? Daí ele tá trabalhando. E Natal, né? A gente conversa de boa. Né? A gente conversa de boa. E às vezes às vezes o João me liga, manda mensagem pra mim, se tá tudo bem, né? Ele manda mensagem pra mim, se tá tudo bem comigo. Porque, tu sabe, gente, quando alguém manda mensagem pra mim, eu respondo, né? Eu respondo. Às vezes, porque às vezes tem muita mensagem, não dá pra responder, entendeu? Tem muitas mensagens. Tem muitas mensagens que cada pessoas manda, eu mando mensagem, pra dar verdade, as pessoas mandam mensagem pra mim, né? As pessoas mandam mensagem pra mim. Eu não ligo não, se as pessoas mandam mensagem pra mim, eu não ligo com essas coisas não. Pode mandar mensagem, eu respondo. Eu me ligo com vocês, tá? Se eu tiver livre, gente, pode me convidar, tipo, qualquer festa da criança. Festa da criançada, festa de aniversário de. Aniversário da criança, o aniversário dos pais, mãe, ou dos parentes que vai casar, da verdade da minha família, né? Minha família. Entendeu? Minha família. Qualquer festa de mulher, qualquer festa de família,
pode me chamar que eu vou, tá? Né? Se tiver festa de aniversário dos meus amigos, pô, eu vou, né? Eu não gosto de perder nada. Churrasco, qualquer churrasco eu não gosto de perder nada, nem churrasco, nem aniversário. Uma vez eu perdi meu aniversário, uma vez eu tava doente, né? Uma vez eu perdi, né? Vários dias que eu vou, eu não me esqueço da minha cabeça. Né? É isso, né? Quando vocês acordar, vocês têm crianças, quando vocês acordar, olha as crianças, gente, ver se a criança fez xixi, ver se a criança tá calminho, né? Porque às vezes a criança, eles começam a chorar, começam a se irritar, começa os horários, né? Ver se o fralda tá cheio, o fralda encharcada. Vê se a criança tá com isso. Porque às vezes a criança tá com isso e você não percebe, né? Você não percebe. E é isso, vou brincar vocês, tá? Vai sair hoje 3 vídeos no canal hoje, né? E só orientar isso, né? Eu já passei por isso. Amanhã eu vou gravar o tema de vídeo amanhã lá no da linha da 675P, né? Que é Sabe Supermarket Metrô Conceição. Eu vou gravar o caminho, né? Até Conceição até Chaves Market, né? 675P, né? E isso eu vou gravar pra vocês amanhã. E o vídeo vai postar no canal. Vai postar no canal quarta-feira. Tá? E a verdade, e amanhã eu vou gravar 2 vídeos, né? Vou gravar aqui da linha e do PSP de Natal, né? E no ano novo também, vou gravar tudo. Mas é a mesma coisa, 2 linhas, 2 vídeos. Uma linha, né? E o tema de ano novo. Isso aí vai cair lá no meu canal. Tá? Vocês se gostaram, eu gostei. Tá? Obrigado. Ok, tamo junto. Tchau, fui.